Agora é oficial, a deputada federal Bia Kiss finalmente assumiu a liderança da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Entenda por que o ex-ministro Sérgio Moro está nas mãos do ministro do STF, Cássio Nunes. Será que existe alguma possibilidade de, em algum momento, o STF concluir que fomos nós que roubamos o Lula? Nós aqui do canal já informamos para você, desde a época das eleições para a presidência da Câmara dos Deputados, que a deputada federal Bia Kiss assumiria a liderança da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Comissão essa que é a mais importante da Câmara dos Deputados. No qual a deputada federal Bia Kiss é autora da PEC que revoga a PEC da Bengala. PEC da Bengala que aumentou a idade de aposentadoria compulsória para os ministros e para os juízes. Eles passaram a se aposentar com 75 anos de idade. Essa PEC da deputada federal Bia Kiss, ela revoga essa PEC da Bengala e diminui para 70 anos a idade de aposentadoria compulsória para juízes e ministros do STF. Só que essa PEC da deputada federal Bia Kiss está parada há meses justamente na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. E agora, com a Bia Kiss à frente da CCJ, na liderança dessa comissão, nós finalmente teremos essa PEC que revogará a PEC da Bengala passada para frente. Como é uma PEC, ela precisa de 308 votos para ser aprovada e, tendo essa PEC aprovada, o presidente Jair Bolsonaro, sendo reeleito no ano que vem, ele terá a possibilidade de indicar mais 3 ministros para o STF no seu próximo mandato. Esses 3 apenas por conta dessa PEC que revoga a PEC da Bengala. Dentre esses 3 ministros que o presidente Jair Bolsonaro terá o poder de substituir, um deles é o Gilmar Mendes, o petista. Ou seja, só para simplificar, ao final do seu segundo mandato, o presidente Jair Bolsonaro teria conseguido trocar 7 ministros do STF, 7 de 11, e teríamos pela primeira vez na história maioria no STF e começaríamos a conseguir mudar os rumos do nosso país. Conforme falamos ontem aqui no canal, após o ministro Edson Fachin ter anulado as condenações do ex-presidiário Luiz Inácio, ex-presidiário Lula da Silva, para tentar salvar o ex-ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, que ficaram com as suas imagens muito arranhadas, muito danificadas após os prints revelados pelo The Intercept Brasil na famosa Vaza Jato, a coisa começou a ficar muito feia para o ex-ministro Sérgio Moro. Só lembrando que essas anulações dessas condenações pelo ministro do STF, Edson Fachin, ocorreu porque, segundo o próprio, a 13ª Vara de Curitiba não possuía competência regional para julgar e analisar os casos do ex-presidiário Luiz Inácio, ex-presidiário Lula da Silva. Porque ele entendeu que esse caso do ex-presidiário não envolvia apenas a corrupção na Petrobras e que então esse caso deveria ser julgado e analisado lá no Distrito Federal. Só que o Edson Fachin só chegou a essa conclusão, só tomou essa decisão 7 anos depois que a operação começou. Por que ele não chegou a essa conclusão antes? Porque ele só foi decidir isso agora para beneficiar o Lula. Depois, inclusive, do Lula já ter ficado quase 2 anos preso, ele chegou à conclusão que o juiz lá do início, lá da primeira instância, não tinha competência regional para julgá-lo. Só que não é só isso, vai ficar muito pior caso o STF realmente conclua que o ex-ministro Sérgio Moro agiu com parcialidade na análise desses processos. Isso porque ontem a segunda turma do STF votou sobre a análise de uma suposta suspeição do ex-ministro Sérgio Moro. Ou seja, uma certa parcialidade do ex-ministro Sérgio Moro. O Gilmar Mendes e o Lewandowski, que não é o atacante do Bayern de Munique, votaram favoráveis a essa parcialidade do ex-ministro Sérgio Moro, enquanto a Carmen Lúcia e também o Edson Fachin votaram contrários a isso, sendo que a ministra Carmen Lúcia já anunciou que mudará o seu voto. Ficou a cargo do Cássio Nunes decidir se Sérgio Moro foi ou não parcial. Cássio Nunes, que foi indicado para o STF através do presidente Jair Messias Bolsonaro. E é por isso que falamos logo no início desse vídeo
que o ex-ministro Sérgio Moro está agora nas mãos do Cássio Nunes. Cássio Nunes pediu vistas, ou seja, ele quer analisar esses prints para depois poder tomar a sua decisão. Não tem prazo para ele tomar essa decisão. O problema é que a Operação Lava Jato recuperou quase 4 bilhões para os cofres públicos. Ou seja, vagabundo, bandido que roubou e devolveu o dinheiro que roubou. Devolveu o bem que roubou. Só que tudo isso pode ser anulado, porque todos esses vagabundos, esses corruptos, esses safados que saquearam os cofres públicos e que foram julgados em primeira instância pelo ex-ministro Sérgio Moro nessa operação, poderão alegar que o ex-ministro também agiu com parcialidade no caso deles. E com isso, eles terem as suas sentenças anuladas e o poder público teria que devolver esse dinheiro para eles e, posteriormente, eles serem julgados e analisados por um outro juiz, que aí não seria parcial. Nós aqui do canal já falamos que entendemos que o ex-ministro Sérgio Moro, ele é 100% ególatra, vaidoso e ambicioso. Mas isso não quer dizer que ele agiu com parcialidade. Pelo contrário, entendemos que ele agiu com total imparcialidade nesses casos. Os próprios prints que vazaram das conversas entre o ex-ministro Sérgio Moro com os procuradores mostrou uma certa proximidade profissional, que é normal em qualquer trabalho. Esses prints não mostraram nenhum crime realizado por nenhuma dessas partes. Não mostrou nenhum desses envolvidos tentando forjar provas para incriminar safados, para incriminar vagabundos. Isso me deixa com muito medo. Eu tenho medo que um dia o STF chegue à conclusão que fomos nós que roubamos o Lula. E no dia que isso acontecer, a única saída para o Brasil será o aeroporto. Então é isso, galera. Peço para que, se você gostou do nosso conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Mais da metade das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas no nosso canal. Peço também para que você considere ativar as notificações do sininho e deixar o seu like, porque isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Valeu, galera!